Muito bem, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos chegando por aqui. Vamos guardar alguns amigos, alguns irmãos que nós entramos em contato agora há pouco para fazermos este pequeno momento de comunhão e poder comunicar com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Como é que foi a sua semana? Tudo bem? Deus te guardou, Deus te abençoou. Só o fato de nós estarmos vivos já é uma dádiva maravilhosa e gloriosa da parte do Senhor. E podermos passar esses dias difíceis, não é? Esses dias bastante prova, na qual toda a nossa sociedade está vivendo, a humanidade está vivendo, mas nós estamos confiantes do Senhor, aguardando a bondade de Deus, não é? E a misericórdia de Deus se manifestar para todos nós. Deus abençoe a todos que estão chegando, os que estão entrando por aqui, para conosco nesse momento ouvirmos a palavra de Deus. Deus abençoe, Ju, Juliano Bueno, a paz do Senhor. Bem-vindo aqui. Sabe do meu amor, do meu carinho por você, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida nesta noite. Queridos amigos, eu gostaria de ler com vocês 2 versos da palavra do Senhor que está em minhas mãos. Eu até ia realizar apenas o culto amanhã à noite, mas conversando com alguns irmãos, conversando com a diretoria de nossa igreja, achamos melhor falar com os irmãos um pouquinho nesta noite. A palavra de Deus aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Deus abençoe, Sérgio. Saudade de você, viu? Deus abençoe você, em nome de Jesus, nesta noite. Você que está ligadinho conosco, compartilhe com outros. Ô, patrão, poxa, tem o senhor aqui, que honra. Deus abençoe o senhor. Luiz, seu Luiz, Deus abençoe. Compartilhe com outros, para que eles também possam conosco ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, 2 versos da palavra do Senhor que nos diz assim, o verso 1 e o verso de número 2 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que ali entravam. Eu estava lendo este texto bíblico no finalzinho desta tarde, início desta noite. Eu estou praticamente só em casa, meus filhos, Liane, saíram para fazer um trabalho de culto nos lares e eles estão finalizando um trabalho de oração na casa de uma família. E eu acabei ficando em casa, chamando parte da diretoria de nossa igreja para uma conversa, para deliberarmos algumas coisas. E fui ler a palavra de Deus e esses 2 versos falaram ao meu coração nesta noite. Pedro e João. 2 homens de 2 personalidades totalmente diferentes.
Um prático, seguro, alguém de uma personalidade forte, e o outro um sonhador. Pedro e João, os homens que se uniram, foram unidos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e eles foram ao templo para buscarem a presença do Senhor. E é isto que o Evangelho faz na vida das pessoas. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele une os homens das mais diferentes personalidades e os torna um em Cristo, fazendo dessas pessoas irmãos. E esta primeira parte deste texto é o que fala ao meu coração nesta noite. O poder que o Evangelho, o poder transformador do Evangelho, de tocar os corações e de unir as pessoas, e de fazer com que sejamos irmãos uns dos outros na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas personalidades diferentes, João e Pedro, mas que se uniam por um único propósito e por um único objetivo. E naquele momento em especial, era ir ao templo para buscar a presença de Deus. E à porta daquele templo, um homem que ali era colocado todos os dias. Podia então ser colocado no centro, onde as pessoas talvez se aglomeravam muito mais, onde as pessoas passavam, onde as pessoas estavam indo e voltando, comprando, não é? Mas deduz-se que ser colocado na porta do templo, pessoas que ali entravam, talvez se compadecessem da situação daquele homem. E a única coisa que ele podia mexer, mover, era a sua mão para pedir uma esmola às pessoas que ali entravam. Olhar para o céu e não poder tocar. Querer caminhar e não poder andar. Esta era a situação daquele homem, mas que estava ali, na expectativa de que alguém passasse por ele e lhe desse uma esmola. Quantos que nos dias que nós estamos vivendo estão como este homem, não preso por suas pernas, que não podem andar, mas estão presos a suas próprias coisas, a sua própria maneira de vida, vivendo pobre, tentando buscar alguma coisa, mas não consegue atingir, porque apenas está olhando para as coisas comuns desta vida. Quantos que nós nos encontramos, com quantas pessoas nós conversamos, quantas pessoas que às vezes nos procuram e dizem, olha, mas a fé de muitos apenas está colocado naquilo que é comum, naquilo que é apenas para esta vida. Quando olho para a história deste homem esta noite, eu vejo um homem que quando estendeu a mão para João e para Pedro, esperando que deles viesse uma esmola,
aqueles dois homens disseram: nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que temos, nós te damos. Ter fé, meus amigos que me ouvem e que me veem nesse pequeno momento de meditação. Muitas vezes achamos que a fé ela se baseia simplesmente naquilo que nós queremos, que nós recebemos, que nós alcançamos através das nossas orações, através de um clamor. E ter fé vai muito mais além do que isso. Porque ter fé, muitas vezes, é acreditarmos que aquilo que Deus, muitas vezes, está permitindo acontecer em nossa vida. Nós temos fé para aceitarmos que esta é a vontade de Deus e que isto é o melhor para nós. Eu estou falando para gente que está enfrentando dificuldades nesta vida. Eu estou falando para gente esta noite que tem clamado ao Senhor por coisas que você precisa alcançar. Você tem vontade de receber. E até agora você tem orado e parece que as suas orações, elas não têm atingido o coração de Deus. Mas eu quero convidar você a ter fé para acreditar que o que Deus está fazendo é muito melhor para você. Você sabe muito bem que Paulo disse ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. E o Senhor olhou a Paulo e disse assim: Paulo, a minha graça, ela te basta. E o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na fraqueza. Então, aceitar a vontade de Deus, aceitar os propósitos de Jesus, aceitar o que Deus tem para a nossa vida e olhar para Ele e dizer: sim, Senhor, seja feita a tua vontade nesta terra. Em dias tão difíceis que nós estamos vivendo, em que a cada amanhecer de um novo dia, quando saímos para as nossas atividades, para o nosso trabalho, essa semana quantas pessoas me ligaram durante o dia dizendo: as portas se fecharam, eu estou em casa, fui chamado, disseram para mim que agora não posso mais continuar. E agora o que vai ser de mim? O que será de mim? Eu quero dizer a todos vocês que Deus está cuidando de todas as coisas. E tenha fé nesta noite para acreditar que o Senhor tem o melhor para a sua vida. E se o tempo de passarmos por este vale de lágrima, enfrentemos ele com resignação, enfrentemos ele para chegar do outro lado e sermos vitoriosos. Quantos que esperaram no Senhor para momentos apenas que ele chegasse para estender a mão a alguns. Uma filha de Jairo, Jairo o procurou para que ele curasse a sua filha. Como Marta e Maria mandaram um recado dizendo que seu irmão estava enfermo e que ele viesse para curar. O Senhor não veio no momento em que eles quiseram. Mas o momento em que o Senhor chegou trazendo coisas muito maiores do que eles podiam imaginar. Quando o homem estende as mãos para receber de João e de Pedro apenas uma moeda, aquilo que o Senhor Deus tinha reservado para aquele homem naquele dia,
era algo muito maior. Então deixa eu dizer a você nesta noite que está me assistindo e que está sem esperança, que está olhando para as coisas. Agora há pouco, meu telefone tocou aqui em casa, o meu telefone de casa. Era uma pessoa muito querida minha, disse para mim assim, e agora? O que é que vai ser? Eu não sei o que será do nosso futuro. O meu futuro e o seu futuro, ele está nas mãos do nosso Deus. Nosso futuro está nas mãos do Senhor. E tenhamos fé para confiarmos que o nosso Deus é poderoso esta noite para nos levar a voar nas asas da fé, nesta amplidão e crermos e aceitarmos que o seu propósito e aquilo que ele tem para nós é muito maior. Por isso, nesta noite, há um hino antigo que nós cantávamos dizendo assim: chora aos pés do Senhor, chora aos pés de Jesus, que ele enxuga as nossas lágrimas também. Querido amigo, confie em Deus nesta noite. E tenha fé o suficiente para nesta noite de sábado você ser capaz de enxergar que amanhã, quando um novo dia nascer, talvez venha novas notícias, talvez o telefone toque, o telegrama chegue, a notícia que você espera esteja na sua caixa de e-mail. Tenha fé o suficiente para crer que Deus ainda faz o melhor. E na vida deste homem que nós paramos para estudar um pouquinho nesta noite, vemos que quando João e Pedro olham para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Aquele homem se colocou sobre os seus pés e entrou no templo louvando e glorificando a Deus. Que Deus nesta noite abençoe a todos vocês. E que você entenda e saiba que para todas as coisas há um propósito. E é um tempo que para todos nós é muito difícil. Agora há pouco eu reuni a diretoria da igreja para uma conversa, para tratarmos de alguns assuntos acerca da igreja desta semana. E em todos nós há uma grande expectativa, mas nós precisamos ter fé. Se esta semana você findou a sua semana com respostas negativas, confia. Se para o início da nova semana você não tem nada na sua mente do que você pode fazer, confia. O nosso Deus está cuidando de todas as coisas. Curve a tua cabeça comigo e vamos orar ao Senhor. Antes de orarmos, deixa eu ver aqui. Pastor Sebastião Campanha, paz do Senhor. Meu grande amigo, meu nobre. Deus abençoe o senhor, a toda a sua família e a igreja aí no Jardim Potiguara. Esse povo que eu amo de coração. E a Yara, Deus abençoe a paz do Senhor para a senhora também. Irmã Simone, esposa do pastor Emerson, lá em Laranjal Paulista. Meu abraço para a senhora. Deus abençoe a senhora, o pastor, seus filhos e todos aí em Laranjal. Marcos Cirino, Deus abençoe, Diácono Marcos e todos os irmãos ali em Bacaitava e Peró. Meu beijo no coração de todos vocês. Thelma Gonzalez, paz do Senhor, Deus abençoe você, filha. Deus abençoe você, Deus abençoe o Samuel, Deus abençoe todos vocês aí no nome de Jesus. Viu? Curve a tua cabeça comigo, vamos falar com o Senhor. Grande Deus e Pai. Louvamos o Senhor pelas tuas bênçãos. Louvamos o Senhor pelo teu cuidado, pelas tuas maravilhas.
Louvamos a Ti pela vida dos nossos amigos e dos nossos irmãos que estão conosco nessa noite. Pedimos que o Senhor esteja com eles aonde eles estiverem. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa acalmar os corações. E que nós possamos ter fé o suficiente para ver que o Senhor ainda continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Muitas vezes, Senhor, somos capazes apenas de olharmos para as coisas e estendermos as mãos para pedirmos uma moeda. Além da moeda, o Senhor muitas vezes quer com que nos levantemos sobre os nossos pés e entremos no templo glorificando o Teu nome. Ajuda-nos a ter fé nesta noite para crermos e confiarmos que as Tuas decisões e que a Tua vontade ela é melhor para mim. Muitas vezes isso machuca o meu coração por saber que algumas coisas saem diferente daquilo que eu imagino e espero. Mas eu preciso confiar no Senhor e acreditar em Ti. Abençoe os meus amigos e os meus irmãos que estão orando comigo nesse momento. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos eles e a oração que faço no nome de Jesus. Amém. Dinho, um abraço, um beijo no seu coração e a todos os meus queridos irmãos aí em Itapetininga que estão aí. Beijão para vocês no nome de Jesus. Irmã Andréia, irmão Paulo Bezerra, queridos, meu abraço no coração de vocês. Deus abençoe no nome de Jesus. Viu? Queridos, eu estou passando por aqui para deixar um recadinho para todos, devido às últimas notícias e às últimas informações. Hoje nós estávamos falando com a assessoria de um dos nossos vereadores aqui de nossa cidade, vereador que está na ativa, e nós estávamos conversando sobre a possibilidade de realizarmos o nosso culto. Há uma determinação que nos autoriza a estarmos com a igreja aberta, é uma determinação judicial, porém também há uma outra determinação do governador do estado de São Paulo, nos orientando a mantermos as portas do templo ainda fechadas. E amanhã nós estaríamos reunidos em nosso templo no culto à noite para nós celebrarmos a ceia do Senhor. E amanhã em especial, todos já estão cientes, há uma programação diferente para todo o povo de Deus no Brasil, não é? Que é um dia de consagração, um dia de jejum. E nós estabelecemos isso, eu particularmente estabeleci isso para a minha vida. Conversei com a minha família, conversei com a minha esposa, conversei com os meus filhos que aqui estão. E nós chegamos a uma conclusão que nós estaremos também todos em jejum amanhã, durante o dia. Vamos estar buscando a presença de Deus. Porém, nós amanhã iremos fazer um pouquinho diferente. Amanhã, domingo, nós, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos com as portas de nossa igreja abertas. E como é um dia que nós nos reunimos no templo, nós estamos convidando os irmãos, membros de nossa igreja, para passarem por ali durante o dia e participarem da ceia do Senhor na sua individualidade. Eu vou estar no dia todo amanhã, vou estar no templo o dia todo amanhã, a partir das 9 horas até as 16 horas, vou estar lá no templo em consagração e oração. Desejarem passar por aqui para orar,
e assim já aproveitar, tomar a ceia do Senhor, você assim poderá fazer, porque às 19 horas, aí nós voltamos com o nosso culto lá do templo, mas somente com as portas fechadas, com os nossos músicos e os nossos irmãos, como temos feito, e assim vamos realizar o nosso culto para todos os amigos que assim quiserem participar com a gente. Porém, durante o dia, para os irmãos, para os membros da igreja, para os irmãos que congregam conosco, nós vamos estar ali com a mesa do Senhor, estaremos servindo a ceia individualmente para cada um, para aqueles que por ali passarem amanhã, a partir das 9 horas até as 16 horas. Nossa igreja estará aberta neste período para poder receber aqueles que quiserem passar por ali para participarem da ceia. E à noite nós voltamos então às 19 horas para o nosso culto, e o nosso culto será pela internet, para que vocês possam acompanhar o nosso culto em suas casas, tá bom? Então, esse era o recadinho que eu precisava dar a todos vocês. Deixa eu deixar o meu abraço aqui para o meu amigo presbítero Orleu de Oliveira, que também está ligadinho com a gente. Deus abençoe. Pastora Joana Bueno, Deus abençoe a senhora, a paz do Senhor, para a senhora e pastor Vanderlei, meu abraço a vocês nesta noite, no nome de Jesus. Então ficamos combinados assim, a partir das 9 horas, nós estamos na igreja para receber os irmãos que quiserem ali passar para cear. E à noite, às 19 horas, pela live, nós estaremos então fazendo o nosso culto para que você possa acompanhar aí da sua casa. Essa decisão foi tomada agora à noite pela diretoria da igreja. Nós nos reunimos aqui, não é? Hoje estamos fazendo assim, infelizmente, pouco tem sido o nosso contato, mas nos falamos pela rede social e achamos por comum acordo assim realizarmos então a ceia durante o dia para todos que ali passarem, os que quiserem, e à noite nós estaremos dando prosseguimento. O nosso culto amanhã, irmã Simone, a todos que assim estão perguntando, será às 19 horas, tá bom? Às 19 horas. Mas das 9 horas da manhã até às 16 horas, os irmãos que assim quiserem, passem no templo para poderem participar da ceia do Senhor. Outros irmãos já me perguntaram, algumas pessoas mais de idade. Nós vamos estar, os diáconos, eu, pastor Rogério, irmão Donizete, nós vamos estar lá para levarmos a ceia para alguns irmãos em particular. Os irmãos da terceira idade, fiquem em casa. Por favor, fiquem em casa, porque eu, o pastor Rogério, o irmão Donizete, né, vamos levar a ceia para os irmãos aí nos seus lares, tá bom? E os demais que assim puderem passar, passem pelo templo que nós vamos estar lá, para poder pelo menos rever os irmãos, para poder pelo menos se aproximar, né? E olha, irmãos, não tem sido fácil essa ausência, não é? Essa ausência de todos, esses dias tem sido bastante difícil. A gente sente a ausência, sente a falta do povo de Deus, né? Sente a falta do povo de Deus, então nós estamos sentindo isso na pele, essa ausência. Mas eu quero crer que amanhã eu vou poder rever alguns irmãos, não é? E vá com calma, vá tranquilo, vamos estar lá sem pressa para podermos atender a todos, conversar um pouquinho, entendeu? A partir das 9 horas. Assembleia de Deus em Vila Hortência, Rua Comandante Salgado, número 746. Eu aguardo os que quiserem passar. Tá bom? Gente, eu vou pondo um ponto final aqui. E se você quiser retransmitir, abrir uma sala de vídeo para os seus amigos, e você convide outros para amanhã estarem conosco, participando do nosso culto a partir das 19 horas.
Tá ok? Ó, um beijão, o meu abraço a todos e tenha fé. Deus está fazendo por nós aceitarmos a vontade de Deus e sabermos que o Senhor amanhã há de fazer raiar o sol da justiça. Coisas boas irão chegar para todos nós. Meu abraço, queridos, a paz do Senhor, fiquem com Deus. E amanhã às 9 horas nós estamos lá no templo. E se você quiser dar uma passadinha por lá, você vai participar da ceia do Senhor junto comigo. Meu abraço. Até às 16 horas eu aguardo você lá na igreja e à noite nós estamos aqui. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.